invisível. O homem remava devagar. Cada movimento da canoa parecia alto demais, rasgando o silêncio do rio. O problema não era o que ele ouvia, mas sim o que ele deixou de ouvir. A floresta, sempre tão cheia de vida, estava muda. Nenhum inseto, nenhum pássaro, nenhuma vida. A floresta havia se calado, como se estivesse observando, prendendo a respiração. Era um silêncio pesado, anormal, que parecia ter peso e forma. Um silêncio que anunciava algo. O ar ficou denso, quase difícil de respirar. Ele parou de remar por um instante, apenas para escutar. Mas não havia nada, só o vazio. E esse vazio era mais assustador do que qualquer barulho. A sensação era de estar sendo vigiado por milhares de olhos invisíveis, de ser o único ator em um palco gigantesco e silencioso. Ele sentia o suor frio escorrendo pela testa, mesmo com a brisa fresca da noite. A natureza ao redor dele não estava dormindo, estava acordada e atenta. Então, os matos começaram a quebrar. Não foi um estalo qualquer, de um galho seco caindo, ou um animal pequeno se movendo. Foi pesado, compassado, passos, não correndo, mas andando. Alguém ou algo caminhava na margem, acompanhando o ritmo lento da canoa. Cada passo soava como uma martelada no silêncio, um som seco e deliberado que ecoava na escuridão. Ele parou de remar de novo, o coração batendo forte contra as costelas. Os passos também pararam. O silêncio voltou, ainda mais tenso do que antes. Era um jogo. Um jogo de espera. Ele podia sentir a presença ali, a poucos metros, oculta pela cortina de árvores. Era grande, pesado, e estava ciente dele. A floresta não estava mais apenas observando. Agora, ela interagia, e essa interação não era nada amigável. A criatura, fosse o que fosse, não estava com pressa. Parecia se divertir com o medo que causava, saboreando cada segundo de pavor. O coração dele disparou. A pele arrepiou de um jeito que ele nunca tinha sentido antes. Era um frio que vinha de dentro, um instinto primitivo gritando perigo. A sensação era de que algo estava muito perto, analisando cada movimento, cada respiração ofegante. Ele virou a cabeça lentamente, os olhos tentando perfurar a escuridão da margem. Nada. Apenas a silhueta das árvores contra o céu, sem estrelas. Mas a sensação só aumentava. Era como ter alguém parado logo atrás do seu ombro, tão perto que você pode sentir o calor, mas sem ousar se virar para confirmar. Ele estava sendo estudado, medido. Cada músculo do seu corpo ficou tenso, preparado para uma fuga que ele nem sabia para onde seria. Ver o perigo é uma coisa. Sentir o perigo sem poder vê-lo é um terror completamente diferente. Ele não era mais um homem em uma canoa. Era uma presa. E o predador estava brincando com a sua comida. A água começou a se mexer. Não por vento, não por peixe. O rio ondulava de uma forma estranha, como se algo enorme estivesse passando por baixo, devagar, deslocando a água com seu volume. As ondas não eram naturais, eram longas e suaves, como a respiração de uma criatura colossal adormecida. A canoa balançou, primeiro suavemente, depois com mais força, quase virando. Ele se agarrou às bordas, o corpo tremendo. Aquilo que estava na mata
não estava mais só na mata. Estava na água também. Estava em todo lugar. E foi aí que o medo virou certeza. Ele não estava imaginando coisas. Não era o cansaço ou a solidão da noite. Havia algo ali, na escuridão, algo poderoso e antigo. E ele havia invadido seu território. O rio não era mais um caminho. Era uma armadilha. A água, antes, sua rota de fuga. Agora, parecia cúmplice da criatura que o caçava. No meio da mata, uma luz. Ele piscou, achando que seus olhos o enganavam. Mas ela continuava lá. Não era uma lanterna. Seu brilho não era focado. Não era fogo comum. Não crepitava, nem soltava fumaça. Era uma chama que atravessava a escuridão. Uma luz fria, azulada, que se movia entre as árvores, sem consumir nada. O fogo dançava, flutuava, como se estivesse vivo, como se tivesse consciência própria. Ele seguia um caminho sinuoso, parando e avançando, como se procurasse por algo ou por alguém. A luz era hipnótica e aterrorizante ao mesmo tempo. Era uma manifestação impossível, algo que desafiava todas as leis da natureza que ele conhecia. Ele se sentiu pequeno, insignificante, diante daquele fenômeno. Aquele fogo não era deste mundo. Era um sinal, um aviso de que as regras que regem o dia não se aplicam à noite profunda da floresta. A lembrança veio como um golpe. As palavras de seu avô ecoando em sua mente como se tivessem sido ditas naquele exato momento. Depois daquela hora, os espíritos silenciosos da mata se manifestam. O pânico tomou conta. O instinto de sobrevivência gritou mais alto que o medo. Ele agarrou a canoa, empurrou com força contra a água. Remava como se sua vida dependesse disso. O que provavelmente era verdade. Remava como se estivesse fugindo, não de algo que estava atrás, mas de algo que estava ao redor. Os passos na mata, a ondulação no rio, o fogo flutuante, tudo fazia parte da mesma presença. Ele estava no centro de um círculo de caça, e as paredes estavam se fechando. Cada remada era um ato de desespero. Uma luta contra uma força invisível e onipresente, que o envolvia por completo. A floresta inteira havia se tornado seu inimigo. Quando o dia finalmente amanheceu, a luz do sol rasgou a névoa e devolveu as cores à floresta. Exausto, ele chegou à margem, olhou para trás, esperando encontrar alguma evidência da noite de terror. Mas não havia marcas. Não havia rastros na lama. A água do rio corria tranquila. A floresta havia voltado a cantar, com seus pássaros e insetos, como se nada tivesse acontecido. Apenas o silêncio dentro dele permanecia, mais pesado do que antes. Um silêncio que guardava a memória daquela noite, porque na floresta nem tudo que é real deixa um rastro, nem tudo faz barulho. Algumas coisas apenas esperam você sentir. Ele sobreviveu, mas uma parte dele ficou para sempre, naquele rio, naquela noite. Ele aprendeu da maneira mais difícil que existem lugares onde o homem não é bem-vindo, e que o maior terror não é ver o que está na mata, é perceber que a mata já viu você. Até outro momento. Deixe um comentário.